O assunto de hoje é preenchimento. Vai começar agora nosso quadro Respirando Saúde. Você já pode colocar nos comentários aqui embaixo do vídeo todas as suas dúvidas, e a doutora Carla vai esclarecer para a gente como funciona a questão do preenchimento para correção da face, glúteos e outras regiões do corpo também. Esse é o assunto que a gente já conversou com a doutora Carla e vai começar novamente hoje, porque é muito extenso, né, doutora? E realmente tem bastante coisa para a gente levar, muita informação para a gente levar para quem está nos assistindo aí sobre a questão do preenchimento. Como a gente começa? É verdade. O preenchimento, na verdade, nós estamos recuperando áreas corporais que, na maioria das vezes, foram perdidas pelo envelhecimento natural da pele e do nosso organismo, né? Existem muitas perdas que começam a ocorrer lá por volta dos 30 anos, mas é uma lenta e progressiva a perda. Então, inicialmente não é notada, ela não é percebida. Mas com o passar dos anos, essa percepção se torna maior, porque as regiões corporais reduzem o seu volume, né? Glúteos, pernas e a face, obviamente, são as áreas que nós mais percebemos, que mais nos incomodam. Os ângulos faciais, principalmente, fazem com que a partir dos 40, 50 anos, nós começamos a perceber que há realmente uma perda cutânea significativa que está nos tornando mais velhos. E essa recuperação, na maioria das vezes, se dá através do preenchimento. Para a gente entender como funciona a questão do preenchimento, doutora, quanto tempo ele dura na pele? A gente vai fazer uma aplicação, ele vai durar durante anos, ele vai corrigir permanentemente, ou tem que ficar fazendo aplicações e corrigindo e fazendo um tratamento? Na realidade, permanente não existe, né? Nenhum tratamento, por mais invasivo, por mais que apresente cortes, incisões, ele nunca é permanente, né? Nós sempre temos que ter isso em mente. O envelhecimento é contínuo, ele vai acontecer para sempre, desde o dia que nós nascemos, nós já estamos começando a envelhecer, e isso vai permanecer até o nosso último dia de vida, nós vamos estar envelhecendo. Então, essa recuperação dos tecidos que são perdidos ao longo dos anos permanece. O nosso resultado nós conseguimos manter por um período médio de 2 a 5 anos, dependendo, em primeiro lugar, da nossa idade, da nossa necessidade de preenchimento, a quantidade de volume que nós precisamos colocar naquela área para recuperar a perda já ocorrida, e também o tipo de material. Então, são 3 variáveis que podem fazer com que o nosso tratamento dure muito mais do que 5 anos ou muito menos do que 2, né? Vai depender realmente desses fatores. Quanto maior, mais avançada for a nossa idade, em geral, menos tempo o resultado dura, por questões óbvias, porque o envelhecimento é mais acelerado a partir de uma certa idade. Mas nunca menos do que 1 ano. Nunca o tratamento vai durar menos do que isso, e dificilmente muito mais do que 6 anos, né? Por melhor que seja a sua duração, ele tem essa média em geral. Bacana. E a gente, para falar sobre o que é mais comum nesses preenchimentos, doutora, as pessoas vêm lhe procurar para fazer o quê? Preenchimento de lábios, de face, de glúteo, o que mais as pessoas procuram e a população tem essa necessidade? Na realidade, a face, né, é sempre a área mais procurada, porque existem locais na face que se perdem muito precocemente, e isso realmente causa um envelhecimento mais avantajado, e também questões genéticas que fazem com que algumas pessoas já naturalmente, por exemplo, têm menos lábio. Uma pessoa naturalmente tem um sulco nasogeniano, que é o sulco que se forma entre o nariz e o lábio, desde os 30 anos. Então, obviamente que aos 40, aos 45, ela vai ter um sulco mais intenso do que outras da mesma idade que geneticamente não tem essa característica. Então, isso é muito variável, mas a face é a área que é mais procurada, porque é uma região que está sempre exposta e que mostra realmente os anos que já se passaram. Então, a gente recupera toda a região, se for necessário. A região do pescoço também é possível tratar, e as áreas corporais mais procuradas são a região glútea e a região da coxa, né, que nós podemos também aumentar se for necessário. A região glútea, em geral, também pode ser corrigido pelo envelhecimento, porque nós sabemos que
é perdida essa região glútea muito intensamente a partir dos 50 anos, a área glútea se reduz muito intensamente, até pela perda da massa muscular que ocorre nessa época. Mas também questões genéticas. Tem pessoas que naturalmente, uma questão familiar, nunca tiveram um glúteo da maneira como gostariam de ter tido. Então, nós conseguimos recuperar isso desde muito cedo. Às vezes, pessoas com 20, 30 anos já querem corrigir uma alteração que sempre as incomodou. Não por uma questão de envelhecimento, mas por uma questão realmente constitucional. Agora, para a gente conseguir encerrar o assunto de hoje, há algum risco nesse tratamento? Como é que ele funciona em relação a preocupações? Muita gente tem muitos mitos, né, doutora, em relação ao preenchimento. Muitas pessoas já falaram sobre muitos tipos de preenchimento, inclusive substâncias proibidas que já aconteceram, casos aí nacionais que a gente já acompanhou. Existe algum risco? Qual é o risco ou alguma necessidade especial de algum paciente específico? Na realidade, o produto utilizado é que vai influenciar na maioria das vezes para o maior ou menor risco do paciente. Por ser um procedimento minimamente invasivo, que não requer anestesia geral ou outro tipo de anestesia maior, só a partir disso os riscos já ficam bastante reduzidos. Quando nós usamos um material seguro, que no nosso caso é o ácido hialurônico, que é uma substância natural, cujo risco de alergia é extremamente pequeno, os riscos também nós conseguimos minimizar eles a realmente números muito, muito pequenos, que é o que é desejado, né? Qualquer procedimento, invasivo, não invasivo, ele tem os seus riscos inerentes ao procedimento em si. Na maioria das vezes, o maior risco é realmente apresentar ao paciente, especificamente alguns pacientes, algum grau de alergia. Por ser um produto natural que o nosso organismo produz, né? O produto que nós aplicamos, ele é produzido pelo organismo. Então, o risco alérgico é realmente do ácido hialurônico muito próximo a zero. Então, com isso, nós conseguimos tornar o procedimento muito seguro. Muito bem, se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar no vídeo aqui embaixo, nos comentários, no Facebook do Tela 20, que a gente vai passar para a doutora Carla e ela vai responder todas elas para vocês.